Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma sequência de logaritmo. Então, olha só, eu coloquei assim, ó. Calcule pela definição os seguintes logaritmos. Então, eu tenho esse daqui, ó. Log de 3 sobre raiz cúbica de 3, né? Esse daqui é o logaritmando. E a base é raiz quarta de 3, tá legal? Antes de partir para a solução, já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da solução, não deixe de curtir. Isso vai ajudar bastante o canal, tá legal? Então, o que acontece? Aqui eu tenho o logaritmando, eu tenho a base, e o x é o logaritmo, é o valor que a gente quer, tá legal? Então eu vou pegar essa forma que está aqui, ó, em log, e vou passar isso para potência, tá? Então esse x vem para o lugar do logaritmando, e o logaritmando vem para o lugar do x. Então tá aqui, olha só, a base, né? Repetindo aqui, ó. Aí esse x vem para o lugar do logaritmando, ó, que tá aqui, fica essa base elevada a x. E esse logaritmando vem para o lugar do x, que é o que está aqui, tá? Então, isso ficou assim, ó. Raiz quarta de 3 elevado a x é igual a 3 dividido por raiz cúbica de 3, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse radical aqui, ó, e vou passar para a potência, e vou pegar esse radical e vou passar para a potência. Lembrando que esse 3, ele está elevado à primeira potência, né? Quando não aparece o expoente, significa que ele está elevado à primeira. Então, o que acontece? Raiz quarta de 3 vai ficar assim, ó, 3 elevado a 1 quarto. Repara que o expoente aqui, ó, do radicando passa a ser numerador e o índice denominador. É aquela história, né? Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol, tá legal? Aí vai ficar isso tudo elevado a x. Igual a mesma coisa aqui, ó, 3 sobre. Aí isso daqui a gente vai transformar em potência. Então, o expoente aqui do radicando, como não aparece, né? Então, significa que ele é 1. Então, isso vai ficar 3 elevado a 1 terço. Mesmo raciocínio, né? Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Tá legal? Então, aqui, ó. Por propriedade de potência, o expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Então, fica 3 elevado a x sobre 4, que é igual. Agora, repara aqui que eu tenho divisão de bases iguais. Então, divisão de bases iguais, eu repito a base e vou subtrair os expoentes. Lembrando que o expoente aqui, ó, desse 3 é 1. Então, o expoente do numerador é o minuendo e o expoente do denominador é o subtraindo. Tá legal? Então, fica 3 elevado a 1 menos 1 terço. De boa? Então, aqui, ó. Aqui eu vou repetir, tá? Então, fica 3 elevado a x sobre 4, que é igual a 3 elevado. Esse 1, como eu tenho subtração de frações, né? Então, eu vou pegar esse 1 e vou transformá-lo em fração. Mas, para transformá-lo em fração, eu vou reparar primeiro esse denominador aqui, ó. Tá vendo que o denominador é 3? Então, eu preciso subtrair frações homogêneas, né? Que tem o mesmo denominador. Então, esse 1, eu vou substituí-lo por 3 sobre 3. Repara que 3 sobre 3 é a mesma coisa que 1. Tá legal? Eles são equivalentes, né? Só estou representando esse 1 de uma maneira diferente. Conveniente pra gente, nesse caso. Então, esse 1 eu vou substituí-lo por 3 sobre 3. Aí vai ficar 3 dividido para 3 menos 1 terço. De boa? Tranquilo? Então, vamos nessa. Então, aqui a gente repete, né? 3 elevado a x sobre 4, que é igual. Agora sim, eu tenho subtração de frações homogêneas, né? São frações que têm o mesmo denominador. Então, vou subtrair numeradores, ó. Tá aqui, ó. 3 menos 1. E vou repetir o denominador, tá? Então, aqui, ó. 3 menos 1. Isso vai dar 2, então fica 2 sobre 3. Então, fica 3 elevado a x sobre 4, que é igual a 3 elevado a 2 terços. Repara aqui que eu tenho bases iguais, então eu posso igualar os expoentes. Então, x sobre 4 é igual a 3 meios. Como eu quero o valor de x, eu vou tirar o 4. Então, o 4 está dividindo, ele vem para cá multiplicar o 2. Então, fica x, que é igual a 8 sobre 3, né? Porque 4 vezes 2 dá 8. Então, tá aí o valor de x. Tranquilo? Aí, depois eu botei assim, ó. Determine o conjunto verdade da equação log, ó, raiz cúbica de 25 sobre 9. Esse aqui é o logaritmando, né? Na base, 3 quintos, que é igual a x. X é o logaritmo, tá legal? Então, vamos lá para a solução? Então, olha só. Repetindo aqui, ó. Tranquilo? Agora, aquela ideia, né? Transformar esse log aqui em expoente, tá legal? Em potência, né? Tranquilo? Então, vamos nessa. Então, olha só. Esse logaritmando
ele vai para o lugar do x e o x vai para o lugar do logaritmando. Tranquilo? Então fica assim, ó. 3 sobre 5 elevado a x, ó, no lugar do logaritmando, x, que é igual a raiz cúbica de 25 no ano. Isso aqui vai para o lugar do x, tá? Então vamos nessa. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 25 e vou transformar em potência. 25 em potência é o mesmo que 5 ao quadrado. 9 em potência é o mesmo que 3 ao quadrado. Então fica 3/5 elevado a x, que é igual a raiz cúbica de 5 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, tá? Então aqui a gente repete. 3/5 elevado a x, que é igual a raiz cúbica. Agora, isso daqui, por propriedade de potência, eu posso representar dessa maneira. Eles são equivalentes, tá? Então fica a raiz cúbica de 5 sobre 3, e isso tudo elevado ao quadrado. Repara aqui que são os mesmos expoentes. Então posso botar de uma maneira só, tá? Então fica assim, ó. 3 sobre 5, né? Elevado a x é igual. Agora, eu vou transformar esse radical aqui, ó, em potência. Repara que o expoente aqui, ó, do radicando é 2 e o índice é 3. Então isso vai ficar 5 sobre 3, né? Isso elevado a 2/3. Tudo bem? Aquela ideia, né? Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Tranquilo? Bom, mas para achar o valor de x eu preciso igualar as bases. Repara que as bases são diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa base aqui, ó. Aí invertendo essa base, eu tenho que trocar o sinal desse expoente, tá? Aí eu botei assim, ó. Vamos inverter a base do membro esquerdo, que é desse membro aqui, ó. Aí isso vai ficar assim, ó. 3 sobre 5, isso elevado a x, que é igual a 3 sobre 5, ó, invertendo, ó, o que era 5 sobre 3, passou a ser 3 sobre 5. Aí isso elevado a menos 2/3. Repara que aqui era positivo, ficou negativo. Agora sim, eu tenho igualdade de bases. Então, se eu tenho igualdade de bases, eu também tenho igualdade de expoentes. Tá legal? Então, x é igual a menos 2/3. De boa? Tranquilo? Depois, eu botei assim, ó. Calcule a soma S nos seguintes casos. Então, letra A, ó. S é igual a log de 0,001 na base 100 mais log de 4 nonos na base 1,5 menos log de 0,64 na base 1,25. Vamos para a solução? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Repare que eu tenho 3 casos, né? 3 termos. Eu tenho esse primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Então, cada termo eu vou chamar assim, ó. Primeiro caso, segundo caso e terceiro caso. Tá legal? Eu vou resolver cada caso e depois eu vou substituir. Tranquilo? Então, aqui, ó. Vamos resolver o primeiro caso, que é esse caso aqui, ó. Então, log de 0,001 na base 100, que é igual a x, tá? Como eu não sei o resultado disso, né? Então, a gente iguala a x. Tranquilo? Transformando em potência. Aí, o que acontece? Esse x vai para o lugar do logaritmando e o logaritmando vai para o lugar do x. Então, isso fica 100 elevado a x, que é igual a 0,001, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número decimal e vou transformar em uma fração decimal, tá? Então, fica assim, olha só. Ó, raciocina comigo aqui, ó. 0,001 é o mesmo que 0,001 dividido para 1, não é? 1, ele é divisor universal, mesmo que ele não apareça, mas ele existe, ele está lá. Então, este valor está sendo dividido para 1, tá legal? Agora, eu quero tirar esse número decimal daqui. Eu quero pegar essa vírgula e passar para cá, tá? Então, repara que a vírgula ela tem que ser deslocada para a direita. E para deslocar a vírgula para a direita, a gente precisa pegar esse valor, esse número decimal, e multiplicar por potência de 10. Nesse caso, essa potência de 10 ela tem que ter 3 zeros, porque aqui eu tenho 3 casas decimais. Se eu tivesse 2 casas decimais, eu multiplicaria por uma potência de 10 que tenha 2 zeros, né? Que seria o 100. Se tivesse uma casa decimal, uma potência de 10 que tenha apenas um zero. Mas como aqui tem 3 casas decimais, então tem que ser uma potência de 10 que tem 3 zeros. Tranquilo? Então eu vou pegar este valor e vou multiplicar por 1000. Mas para manter a igualdade dessa fração aqui, então se eu estou multiplicando o numerador por 1000, eu também tenho que multiplicar o denominador por 1000. Tá legal? Então isso vai ficar, ó, 0,001 multiplicado por 1000 e 1 multiplicado por 1000. Quando eu multiplicar aqui em cima por 1000, eu vou pegar essa vírgula, ela vai ser deslocada. 1, 2, 3. Ela vai parar aqui, ó. Tá vendo?
Aí isso vai ficar 1, tranquilo? Aí aqui embaixo no denominador, esse 1 vai multiplicar o 1000. Então fica 1000. Então fica 1 sobre 1000. Entendido até aí? Tranquilo? Agora, pegando 1000 e transformando em potência, isso fica 10 ao cubo. Então fica 1 sobre 10 ao cubo. Aí o que acontece? Por propriedade, o 1 elevado a qualquer valor sempre vai dar 1. Então, por conveniência, eu posso pegar esse 1 aqui, ó, e representar dessa maneira. 1 elevado ao cubo. Porque o denominador está elevado ao cubo. Então, por isso que eu coloquei o 1 elevado ao cubo. Aí fica 1 elevado ao cubo dividido por 10 elevado ao cubo. Repara que tanto o numerador quanto o denominador tem o mesmo expoente, né? Então, eu posso representar dessa maneira. 1 sobre 10 elevado ao cubo. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso inverter essa base. Aí, invertendo essa base, eu troco o sinal do expoente. Então, isso fica 10 sobre 1 elevado a menos 3. E 10 sobre 1 é a mesma coisa que 10. Então, fica 10 elevado a menos 3. Então, eu vou pegar este número decimal e vou substituir por isso. Tá legal? Tranquilo? Aí, isso vai ficar, ó, o 100, representado em potência, é 10 ao quadrado, né? Aí, isso fica 10 ao quadrado, isso tudo elevado a x, que é igual a 10 elevado a menos 3. Aqui, ó, expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Então, fica 10 elevado a 2x, que é igual a 10 elevado a menos 3. Tá legal? Conseguimos igualar as bases. Então, a gente consegue igualar os expoentes. Então, fica 2x, que é igual a menos 3. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é igual a menos 3 sobre 2. Tranquilo? Esse é o valor do primeiro caso. Tranquilo? Agora, a gente vai achar o segundo caso. Então, vem comigo aqui, ó. Olha só. Minha segunda ideia. Vamos resolver o segundo caso. Então, como eu não sei o valor desse log, né? Então, estou chamando esse log de x. Então, aqui está o 4 nonos, é o logaritmando. O 1,5 é a base, né? E y é o logaritmo. Tranquilo? Aí, vamos nessa, olha só. Transformando isso daqui em potência. Esse y vem para o lugar do 4 nono e o 4 nono vem para o lugar do y. Então, fica dessa maneira. 1,5 elevado a y é igual a 4 nonos. Tranquilo? Agora, eu vou pegar esse número decimal e vou passar para uma fração decimal, tá? Então, vamos nessa. Mesma ideia do outro, olha só. 1,5. Esse 1,5 está sendo dividido por 1, porque o 1 é divisor universal, né? Repara que aqui, ó, eu tenho apenas uma casa decimal. Então, se eu tenho apenas uma casa decimal, querendo deslocar essa vírgula para a direita, né? Eu vou pegar esse número decimal e vou multiplicar por uma potência de 10. Essa potência de 10, ela tem que ter apenas um zero, né? Porque aqui eu tenho apenas uma casa decimal, então tem que ser uma potência de 10 que tem apenas um zero. Tranquilo? Então, isso fica 1,5 multiplicado por 10. E para manter a igualdade dessa fração, né? Como eu multipliquei numerador por 10, eu tenho que multiplicar denominador também por 10. E aqui embaixo, né? Fica 1 vezes 10. 1,5 vezes 10 dá 15, porque essa vírgula foi deslocada uma casa para cá. Então, ficou 15. E 1 vezes 10 dá 10. Então, fica assim, 15 sobre 10. Repare que ambos são divisíveis por 5. Então, vou simplificar numerador por 5 e denominador por 5. 15 dividido para 5 dá 3. 10 dividido para 5 dá 2. Tá legal? Então, esse número decimal, eu vou substituí-lo por isso, por 3 meios. Então, tá aqui, ó, 1,5 elevado a y. Então, fica 3 meios elevado a y. Tá legal? 4 em forma de potência é 2 ao quadrado. 9 em forma de potência é 3 ao quadrado. Tá? Então, aqui a gente repete, né? Agora, por equivalência, né? Eu posso representar dessa maneira aqui, ó. 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, eu posso representar assim, ó. 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Tranquilo? Agora, repare que eu preciso igualar as bases para poder igualar os expoentes, né? Repare que as bases são diferentes. Mas se eu inverter essa base, aí eu consigo igualar. Então, para isso, eu também tenho que trocar o sinal do expoente, tá legal? Então, isso vai ficar, ó, 3 sobre 2 elevado a y, que é igual. Agora, invertendo aqui, ó, aí fica 3 sobre 2 elevado a menos 2. Tranquilo? Como as bases são iguais, então os expoentes também são iguais. Então, isso fica y, que é igual a menos 2. Tá legal? Então, esse é o valor do segundo caso. Tudo bem? Agora aqui, ó. Ó, terceiro caso. Vamos resolver o terceiro caso. Então, aqui eu tenho log de 0,64, né? Esse aqui é o logaritmando. Na base, 1,25. Aí isso é igual a z, né? Que é o logaritmo, que a gente não sabe. Então, agora, eu vou passar isso para a potência. Então, a potência, esse z vai ficar no lugar do 0,64 e o 0,64 vai para o lugar do z.
que fica desse jeitão aqui, ó. Aí a base é a mesma, né? 1,25 elevado a z, que é igual a 0,64. Mesma ideia, eu vou transformar isso daqui em fração e isso daqui em fração, tá? Então vem comigo aqui, olha só. Passar 1,25 para a fração. Então aqui, ó, 1,25 está sobre 1. Como aqui tem duas casas decimais, então eu vou pegar esse número decimal e vou multiplicá-lo por 100, tá legal? E também vou pegar o denominador e também vou multiplicá-lo por 100. Então, 1,25 multiplicado por 100 dá 125. E 1 que multiplica 100 dá 100. Repara que ambos são divisíveis por 25. Então, 125 dividido para 25 dá 5. 100 dividido para 25 dá 4. Tá legal? Então, eu vou pegar esse 1,25 e vou substituir por 5 quartos. Agora aqui, ó, passando isso daqui para a fração. Eu botei assim, ó, passar 0,64 para a fração. Então, isso fica 0,64 dividido para 1. Duas casas decimais. Então, vou pegar este valor e vou multiplicar por 100. Denominador também vou multiplicar por 100. Multiplicando por 100, essa vírgula vai ser deslocada duas casas para a direita. Então, fica aqui, ó. Então, isso vai ficar 64, né? Porque 0 à esquerda não conta. Então, fica 64 dividido. Aí, 1 que multiplica o 100 dá 100. 64 dividido para 4 dá 16. 100 dividido para 4 dá 25. Porque ambos são divisíveis por 4, né? Ambos são múltiplos de 4, então também são divisíveis por 4. Então, aqui vai ficar 16 25 avos. Então, vou pegar esse 0,64 e vou substituí-lo por isso. Por 16 25 avos. Aí, isso fica, ó. Aqui a gente repete, né? 5 quartos elevado a z, que é igual. Esse 16 eu vou representá-lo em potência, né? Então, 16 é o mesmo que 4 ao quadrado. E o 25 é o mesmo que 5 ao quadrado. Tá legal? Aí, por equivalência, né? Por propriedade de potência, eu posso pegar esse jeitão aqui, ó, e colocar dessa maneira, tranquilo? Então, isso fica 5 sobre 4 elevado a z, que é igual a 4 quintos elevado a 2. Aí, repara que os denominadores as bases, né? As bases são diferentes. Então, para poder igualar os expoentes, é preciso que a gente tenha bases iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa base aqui, ó. Então, o que é 4 sobre 5 passa a ser 5 quartos. Aí, eu também tenho que trocar o sinal do expoente, né? O expoente positivo passa a ser negativo. Aí, isso fica assim, ó. 5 quartos elevado a z, que é igual a 5 quartos elevado a menos 2. Agora sim, podemos igualar os expoentes. Então, isso fica z, que é igual a menos 2. Então, tá esse daqui o valor de z. Aí, depois, agora vamos substituir. É só substituir. Voltando aqui, né? No que ele pede, ele fala S que é igual a log de 0,001 na base 100 mais log de 4 nonos na base 1,5 menos log de 0,64 na base 1,25. Então, eu vou pegar esse cara aqui, eu chamei de x, né, que é o logaritmo disso. Desse daqui eu chamei de y, que é o logaritmo disso daqui. E desse daqui eu chamei de z, que é o logaritmo disso, que é o resultado, né? Então, essa vai ser igual. X a gente achou menos 3 meios. Aí mais, ó, mais. O y a gente achou menos 2. Aí aqui menos. O z a gente também achou menos 2. Aí fica S que é igual. Repara que esse menos aqui, ó, vai trocar o sinal desse, né? Do valor que está dentro do parênteses. Então, como aqui eu tenho 2 negativo, então isso passa a ser 2 positivo. Aí na soma, esses dois aqui vão se anular. Repara que o sinal de mais, ele mantém o sinal de que está dando parênteses, né? Então, isso vai ficar S que é igual a menos 3 meios, aí menos 2 mais 2. Esses dois se anulam na soma. Fica apenas esse. Então, S vai ser igual a menos 3 meios. Tá aí a nossa solução. Tá legal? De boa? Mas vamos nessa aqui, ó. Letra B. A mesma ideia, mesmo conceito, ó. S que é igual a log de raiz quadrada de 2 na base 8, mais log de 8 na base raiz quadrada de 2, menos log raiz quadrada de 8 na base raiz quadrada de 2. Tranquilo? Então, eu vou achar o logaritmo desse caso aqui, do primeiro caso. Vou achar o logaritmo do segundo caso. E vou achar o logaritmo do terceiro caso. Aqui no primeiro caso, como eu não sei o logaritmo, eu estou chamando esse logaritmo de x. Tranquilo? Então, isso vai ficar... transformando em potência, isso fica 8 elevado a x, que é igual a raiz quadrada de 2. Essa raiz quadrada de 2 vai para o lugar do x, beleza?
e o x vai para o lugar da raiz quadrada de 2. Então fica 8 elevado a x, que é igual a raiz quadrada de 2. Beleza? Aí vamos lá, olha só. Então, o 8 eu vou transformar em potência. 8 em potência é 2 ao cubo. Aí isso fica 2 ao cubo, né? Que é o 8, elevado a x. Que é igual. Raiz quadrada de 2 é o mesmo que 2 elevado a meio. Tranquilo? Repara que o índice aqui é 2. E o expoente desse radicando é 1. Tudo bem? Então é aquela ideia, né? Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Tá legal? Então aqui, ó. Repare que as bases são iguais. Então eu posso igualar os expoentes. Expoente fora multiplica o expoente dentro. Então só vai ficar 3x, que é igual a meio. Tudo bem? Tranquilo? Agora eu vou multiplicar cruzado. Repare que esse 3 ele está sendo dividido por 1. Então multiplicando cruzado, ó, vai ficar 2 vezes 3x. Então isso vai dar 6x. E 1 vezes 1 dá 1. Agora esse 6 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então x é igual a 1/6. Tudo bem? No segundo caso, aqui, ó, logaritmando eu estou chamando de y, né? Então o y vai para o lugar do 8 e o 8 vai para o lugar do y. Aí fica assim, ó, raiz quadrada de 2 elevado a y, que é igual a 8. Vou transformar tudo em potência. Então esse radical, aqui, ó, raiz quadrada de 2 é o mesmo que 2 elevado a meio, como o outro caso, né? A gente já viu que o índice aqui é 2 e o expoente do radicando é 1. Então, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Igual, o 8 transformado em potência é 2 ao cubo, tá? Então aqui, ó, expoente fora multiplica expoente dentro, né? Então fica meio vezes y, então dá y sobre 2, que é igual a 2 ao cubo. Então, bases iguais, expoentes iguais. Então isso fica, ó, y sobre 2, que é igual a 3. Esse 2 está dividindo, ele vem para cá multiplicar o 3. Então, y é igual a 6, né? Porque 2 vezes 3 dá 6, tá? Agora aqui, ó, no terceiro caso. Chamei o logaritmo de z, tá? Então, transformando em potência, vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a z, que é igual a raiz quadrada de 8, né? O z vem para o lugar do logaritmando e o logaritmando vai para o lugar do logaritmo, tá? Então, aqui, ó, transformando isso em potência. Então, raiz quadrada de 2 é o mesmo que 2 elevado a meio, e isso tudo elevado a z, que é igual. Ó, raiz quadrada de 8, vamos lá. O índice aqui é 2 e o expoente do radicando é 1. Então, aqui, ó, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, raiz quadrada de 8 é 8 elevado a meio, tá legal? Aqui, expoente de fora multiplica o expoente dentro, né? Tá legal? Então, fica 2 elevado a z sobre 2, né? Porque vai ficar 1 vezes z da z, aí sobre 2, que é igual. O 8 transformando em potência é 2 ao cubo, aí fica 2 ao cubo, isso tudo elevado a meio. Aqui a gente repete, 2 elevado a z sobre 2, que é igual. Expoente fora multiplica o expoente dentro, né? Então 3 vezes 1 dá 3, aí sobre 2. Bases iguais, expoentes iguais. Então aqui vai ficar z sobre 2, que é igual a 3 sobre 2. Aqui dá para cancelar os denominadores, né? Simplificar. Então fica z igual a 3. Então tá aqui, ó, z igual a 3. Tudo bem? Substituindo agora. Então aqui, ó. Repetindo, né? S que é igual a log de raiz quadrada de 2 na base 8, mais log de 8 na base raiz quadrada de 2, menos log de raiz quadrada de 8 na base raiz quadrada de 2. Tranquilo? Substituindo aqui o primeiro caso. A gente achou 1/6. Para esse caso aqui a gente achou 6. E para esse caso a gente achou 3. Então isso vai ficar S que é igual a 1/6 mais 3 menos 3. Fazendo aqui, ó, 6 menos 3 dá 3. Então S é igual a 1/6 mais 3. Repara que aqui, ó, eu tenho denominadores diferentes, né? Então, para adicionar essas frações, é preciso que a gente tenha o mesmo denominador, tudo bem? Para tornar em frações homogêneas, né? Então, olha só. Como o denominador aqui é 6, então se eu multiplicar numerador e denominador por 6, isso fica da seguinte maneira. 3 vezes 6 dá 18 e 1 vezes 6 dá 6. Agora sim dá para somar essas frações, porque os denominadores são iguais. Então, S vai ser igual a 1/6 adicionado a 18/6. Isso vai ser igual. Soma de frações com o mesmo denominador,
a gente repete o denominador e vai adicionar os numeradores. Então fica 1 mais 18 dividido para 6. 1 mais 18 dá 19. Então fica 19 dividido para 6. Então tá aí a solução. Valeu? Um abraço. Até a próxima.